Que giro. Já estamos sentadas, Ana. Já estamos sentadas. E espero que estejas confortável. Está melhor o sofá do que da última vez? Por acaso está fofinho. Está melhor ou não? Está melhor, está Pronto, melhor. era isso que eu queria Está ouvir. ótimo. Mas está diferente, não está? Está diferente, é verdade. Sentes-te confortável? Completamente. Ótimo. Ana, já não é a primeira vez que vens aqui ao programa. Sim. Para dar alguns conselhos, porque cuidar do planeta é um dever de todos, não é? E às vezes com o dia-a-dia, com as correrias, não nos preocupamos em cuidar de algo que é importante para nós. É onde nós moramos, não é? Aqui Exatamente. nesta terra, neste planeta. Exatamente. E tu hoje vais falar acerca de alguns pequenos gestos que nós podemos fazer também, sensibilizar o público que está lá em casa para que possa ter mais consciência antes de fazer pequenos gestos, pequenas coisas do dia-a-dia, podem ser sempre melhor pensados. Exato. Às vezes nós pensamos que cuidar do ambiente nós temos que fazer, estar sempre naquelas manifestações a favor dos animais, a favor das plantas. Não digo que não são importantes, são extremamente importantes, mas nós podemos começar a fazer diferença a partir da nossa casa. Fazemos coisas pequeninas que fazem toda a diferença. E cuidar do ambiente, se nós pensarmos em cuidar do ambiente como cuidar de nós próprios, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos, fica muito mais fácil. Então, se estivéssemos numa manifestação, já tínhamos aqui um slogan. Mesmo. Pequenos gestos, grandes efeitos. Mas a realidade é que para mudar, para melhorar, não é preciso fazer tantas coisas tão grandes. Às vezes pequeninas coisas, não é às vezes, é mesmo pequeninas coisas vão fazer a diferença. E é isso que tu hoje queres alertar aqui o público em geral, não é? Exatamente. E essas coisas pequeninas têm, como é o nosso tema, têm mesmo grandes efeitos. Nós se calhar não sentimos agora, nesse momento, mas é a maneira de pensar que esse nosso gesto, essa nossa diferença, que nós também vamos ensinar aos nossos filhos, vai fazer diferença lá à frente. Então se calhar nós não sentimos, mas eles sentirão. E é importante nós pensarmos, temos esse senso de responsabilidade, deixarmos algo cuidado para as próximas gerações. Queres-nos explicar um bocadinho o que é isto, engenheira do ambiente? O que é o teu trabalho? Porque normalmente as pessoas não sabem muito bem o que é que faz um engenheiro do ambiente. Certo, e já agora eu vou aproveitar a oportunidade. Vamos falar da água da chuva? Ainda não, não. Mas eu vou-te lembrar, disseste que não te querias esquecer hoje, sim. mais daqui a bocadinho vamos ouvir falar acerca de usar e utilizar a água da chuva. Exato, mas eu ia aproveitar a oportunidade para dizer que o engenheiro do ambiente é diferente do ambientalista. São coisas distintas. São coisas distintas. Que fica aqui, não tem nada a ver uma coisa Exato. O ambientalista é aquele que só vê as causas e que luta para preservar a natureza, para preservar os ecossistemas e por aí afora. O engenheiro do ambiente, ele tem que arranjar soluções para solucionar, ou seja, tem que arranjar soluções para os problemas ambientais que existem. Mas isso não pensando só nos ecossistemas, não pensando só na biodiversidade. Ele tem que pensar de uma maneira social, de uma maneira tecnológica e juntar todas essas vertentes para solucionar da melhor maneira esses problemas. Como é que chegaste até este meio? Foi por acaso. Foi por acaso? Foi por acaso. Realmente não era algo que eu algum dia quisesse muito fazer, mas entretanto acabei por me apaixonar completamente pela profissão. Gosto imenso de Mas conheces pessoas, tens familiares que estão ligados à área ou foi Bem, mesmo por acaso? Assim, foi por acaso, mas também confesso que tenho uma certa bagagem lá atrás, porque o meu pai é engenheiro agrónomo. Tens uma bagagem ali atrás? Pronto. Que o meu pai é engenheiro agrónomo, então sempre tivemos. E a minha mãe, ela sempre trabalhou com projetos sociais, no sentido de sensibilizar a população a utilizarem a terra, no caso o solo, de maneira consciente, a preservar isso para as gerações futuras. Então sempre tive essa vertente um bocadinho da consciencialização, do que é que realmente, de como tomar conta do solo, que é um bem de todos nós, por causa do meu pai que é engenheiro agrónomo. Então já foste experienciando alguns conceitos também a nível familiar. Sim. E depois por acaso, assim de repente, decidiste, é isto que eu quero fazer. Sim. E estás feliz, estás satisfeita? Muito, muito, muito. Não só porque é um tema que agora está em alta, mas porque dá-me gozo saber que o meu trabalho vai ajudar não só o planeta, mas como as pessoas, claro que sim. Porque como nós vamos ver daqui a pouco,
a engenharia do ambiente ajuda não só a preservarmos o ecossistema, como a nós próprios, porque as nossas más atitudes têm às vezes repercussões muito negativas para nós próprios. E essa sensibilização, esse abrir os olhos das pessoas, que é o trabalho fantástico da sensibilização mesmo, de falar com as pessoas, de mostrar, porque lá está, muitas das vezes as pessoas não fazem porque não querem, é só mesmo porque não sabem, não têm conhecimento. E nós temos aqui uma imagem interessante. Interessante. Nos fala da degradação do ambiente, que nós não vemos de repente, mas é o que está a acontecer no nosso planeta, não é? Exatamente, e a imagem foi muito bem escolhida, porque é exatamente isso. Algum tempo atrás nós tínhamos uma zona completamente verde e produtiva, e entretanto na outra já temos uma degradada, e degradar é o quê? É o estragar, é o fragmentar, é o não cuidar. E a degradação do ambiente é isso mesmo, é nós não cuidarmos, é nós destruirmos mesmo o nosso ambiente. E claro, o meio ambiente já tem sofrido várias alterações há milhões de anos, mas entretanto desde a Revolução Industrial aí as coisas começaram a ficar mais complicadas, porque aí o homem começou a produzir muito e o ambiente não teve tempo de se regenerar, porque o ambiente por si próprio ele regenera-se, só que com a produção máxima que tem sido, que nós temos visto acontecer, com a economia a crescer, o povo a consumir muito mais, o ambiente não tem tido tempo de regenerar e aí ele vai se degradando e degrada-se numa escala muito alta, não é? Se ele, por exemplo, poderia ter tempo de se regenerar, imaginem, 50 anos, agora vai precisar de 100 anos e nós não temos 100 anos para esperar comprar uma garrafa de água. Não temos, é para já, é agora. Então aí fica complicado essa questão, sim. Mas ainda vamos a tempo de fazer melhorias no nosso planeta. Sim, vamos sim. Vamos falar agora acerca aqui de algo que é um grande problema mundial, o plástico. É um problema mundial, sim, porque o plástico, entretanto, é um produto que tem-se consumido muito e tem sido um problema mesmo para os engenheiros do ambiente, porque como se tem consumido muito e é um produto que não é biodegradável, ou seja, ele demora cerca de 450 anos. 450 anos. Queres dizer outra vez? 450, uma garrafinha de plástico. Quando pensarmos, ainda bem que não temos aqui garrafas de plástico, quando pensarmos quantas garrafas, por exemplo, nós por semana, garrafas de água, não é? Uma coisa que diariamente, sei lá, 1, 2... Exatamente, imagine 400 anos para uma garrafinha de água degradar-se. Imagina quantas garrafas de água, ou de água e não só garrafas de plástico, são produzidas por ano, por dia, quantas garrafas são consumidas e nós podemos evitar isso, não é? Não é de todo o mal perdido. Nós até temos aqui uma imagem que nos mostra o quão esta degradação está num nível tão exagerado, tão elevado, não é? Exatamente. E a questão do plástico é tão problemática porque não só tem a ver com a questão de nós poluirmos o lugar onde nós estamos, né? Como também tem a questão da poluição nos oceanos. É incrível que são jogados para o oceano cerca de 8 milhões de toneladas por ano. 8 milhões de toneladas de plástico por ano é imenso. As estimativas é que mais ou menos em 2050 vai existir mais plástico no mar que peixe. É para nós pararmos e pensarmos realmente que nós precisamos fazer alguma coisa. Imagina, não vamos sair agora aqui a correr e limpar tudo que é praia. Era ótimo se toda a gente tivesse sensibilizada nesse sentido, mas imagine, vai à praia, se calhar era uma boa ideia pegar na sua garrafinha e colocar no lixo. Já ajudava muito nesse sentido. Se calhar se visse alguém a fazer isso, ensinar o filho mesmo, dizer, olha filho, não coloques a garrafa de plástico para o chão, ou não mandes para a água, coloca nesse saquinho, depois vamos colocar no lugar certo. Faz toda a diferença. Nós podemos, claro, reverter essa estimativa, nós podemos reverter, mas se continuamos a agir como estamos a agir agora, a ideia é um dia irmos para o mar e só encontramos plástico. Isso sem dizer também que o plástico é um produto derivado de petróleo. Logo, é extremamente tóxico para as espécies poluente para as espécies que coexistem nos oceanos. E podemos fazer, nós temos aqui algumas ideias de pequenos gestos que nós podemos fazer para ir gradualmente, aos pouquinhos,
quebrar um bocadinho aquela tendência que temos sido induzidos, não é? Todos nós, se começarmos a pensar, usamos e consumimos demasiado plástico, vamos ao supermercado, ora, compramos sacos, as embalagens já vêm com plástico. Como é que nós conseguimos, por exemplo, aqui reciclar? Primeiro ponto que tens aqui, reciclar. Pronto. Tens algumas ideias? É simples, é só nós tentarmos colocar, chegamos a casa, tentamos colocar, depois é incrível que nós até a vez passada estávamos a dizer que muitas das vezes nós temos os ecopontos em vários lugares e não nos damos o trabalho de ler só, olha, isto aqui é plástico, para aqui vais colocar a pilha, por exemplo, ou aqui vais colocar o vidro, nem sequer nos damos o trabalho, porque e também, claro, temos a vida muito corrida, mas é importante pararmos e começamos a separar mesmo o lixo, é importante isso acontecer. Mas aqui tu referes-te a reciclar para fazer essa separação do lixo, ou também nós em casa, por exemplo, temos aqui uma ideia, reciclar, fazer das garrafinhas uns suportes, não sei, por exemplo, na garrafa d'água, usarmos uma garrafa em vez de estarmos... também, isso também vai ter grande impacto, não é? Exatamente, e até... brincadeiras com crianças, que tu podes utilizar caixas de papelão para fazer uma outra coisa, não precisamos necessariamente de eu já não preciso disso, vou mandar para o lixo. Se calhar uma ideia gira de fazer suportes para telemóveis ou para colocar canetas. Há muita gente que faz isso e eu acho giríssimo. Por acaso houve uma altura que eu fazia também, porque é giro, as crianças divertem-se e entretanto estão a ajudar no sentido de não pegar nesses produtos e mandar para o lixo, que aí é que era mais complicado. E aí eles já conseguem reutilizar, e se calhar era para ir para o lixo naquele dia, mas agora nós reutilizamos, como é o exemplo que nós temos desses vasos. Essas garrafas de plástico se calhar iam para o lixo, mas foram utilizados como vasos, não é? E aí já são usados de outra maneira. E eu penso que nós, se incutirmos nas gerações futuras esta ideia, vai ser mais fácil do que aquilo que temos feito até agora, não é? E fomos ensinados. Usou, é descartável, foi para o lixo. Exatamente. Se formos devagarinho mudando, não é? Até nas escolas fazerem este tipo de ideias, já vai mudar também a mentalidade das gerações futuras. Exatamente, e o problema, como eu já disse, que o grande problema do engenheiro do ambiente, a maior dificuldade que ele tem nesse momento é mesmo a sensibilização da população. E nós conseguimos fazer a diferença se começarmos a ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, porque eles vão adquirir isso e vão ter isso como estilo de vida e é muito mais fácil eles seguirem do que nós mudarmos mentalidades agora. O mudar mentalidades é que é o mais complicado, porque a pessoa diz, eu sempre peguei no lixo e mandei para o chão, por exemplo. Tu vais ter que explicar, olha, assim não pode ser, porque é mais complicado do que uma criança que cresce ao ver o pai a pegar no lixo e a colocar no lugar certo. Ele vai ensinar isso aos filhos e daí para os netos em seguida, e é muito mais fácil quando a pessoa já sabe como agir do que fazermos uma reciclagem na mente das pessoas. Temos, por exemplo, também evitar desperdiçar a água. No fundo, vamos beneficiar não só do que poupamos, mas também estamos a proteger o ambiente, não gastar demasiado. E isto no dia-a-dia há tantas formas de nós conseguirmos evitar desperdiçar água, não é? Exato. Queres-nos dar assim algumas... Agora sim vem aquela ideia. Olha, vem eu já me tinha esquecido, mas é isso. Nos lugares ou nas regiões muito chuvosas, é muito importante eles conseguirem utilizar, guardarem água da chuva para fazerem aqueles trabalhos que não têm necessariamente de ser usada água potável, como por exemplo regar, lavar o carro. Não há necessidade, se entretanto já tem água da chuva guardada, não há necessidade de utilizarmos água potável. E o exemplo que a Raquel estava a dizer e que entretanto eu compartilhei foi que entretanto os meus padrinhos na Bélgica, eles utilizam água da chuva para utilizar na casa de banho, porque eles acham desperdício utilizar na casa de banho água potável. E não é tão complicado assim fazer esta adaptação. Não, era isso que querias nos explicar. Exato, não é assim tão complicado. Eles entretanto arranjaram uma maneira de canalizar a água da chuva para a casa de banho e pronto, claro que vão tomar banho com água potável, mas para aquilo que não tem que necessariamente ser utilizado água potável, eles utilizam água da chuva e rentabilizam muito, mas muito mesmo o consumo da água. E isso é importante, porque estamos a falar de um recurso que não é renovável.
A água não é como o sol, que nós temos o sol e pronto, e a ideia é que continuamos a ter o sol para sempre. A água não é assim. Há estimativas de que daqui a alguns anos já vai haver mais confusões ou conflitos por causa da água do que propriamente petróleo. Já existem países que 1 litro de água é muito mais caro do que 1 litro de gasolina, por exemplo. Então, é mesmo importante nós termos atenção em preservarmos a água, e era o que a Raquel estava a dizer, se não viver numa zona em que chove muito, pode tentar não deixar torneiras a pingar, fechar bem as torneiras, tomar banhos mais curtos, não tão longos. Se tiver... ir fechando a torneira, não é? Ir fechando a torneira, exato. Eu estive a falar com a Raquel também que quando tiver a lavar a louça, enquanto lava o prato, não precisa deixar a torneira jorrar durante imenso tempo, porque é um desperdício enorme de água. Nós não temos a noção, não é? Exatamente, não temos noção. Imagina, se vai lavar a roupa ou vai lavar a louça, se calhar ligar a máquina quando tiver a máquina cheia, aí rentabiliza não só água, mas também energia. Então são dicas pequeninas que nós podemos fazer em casa, que não custam nada e que têm um bem absurdo para o ambiente. Isto é muito importante, nós transmitirmos estas ideias lá para casa, porque, por exemplo, da última vez que estiveste cá, foste dando algumas dicas, não consegui aplicar em tudo, mas realmente em algumas coisas dá para irmos melhorando. Temos é que ter esta consciência, temos que fazer qualquer coisa para mudar, não é? E é isso que hoje queres deixar aqui bem claro. Exatamente, é isso mesmo. Isso vai fazer diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Isso tem que começar por nós próprios. Nós temos de olhar para nós como responsáveis, até porque estamos a falar da nossa casa. A Raquel disse muito bem, estamos a falar da nossa casa, é a nossa casa que nós estamos a preservar, que nós devemos guardar e não utilizar de qualquer maneira, porque isso vai condicionar também a boa utilização da nossa casa pelos nossos filhos. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos deixar um planeta degradado para as próximas gerações. Nós queremos que eles também usufruam dos recursos que nós hoje conseguimos usufruir. Imaginem, daqui a alguns anos, os nossos filhos não terem água. Isso seria catastrófico. Nós hoje temos, imagina eles não terem, mas nós podemos ter esse pensamento sustentável do eu posso fazer alguma coisa e eu vou fazer alguma coisa. Falamos também um bocadinho... Apagar a luz. Vamos apagar a luz aqui do estúdio e continuamos o programa. Não, aqui não dá, porque lá fora com certeza já está escuro, não ia dar, mas muitas vezes podemos reduzir este consumo de luz, não é? Como, por exemplo, usando a luz solar. Usando a luz solar. Abrir portadas, abrir stores. Exatamente. Durante o dia, acredito que não há necessidade de ter as lâmpadas de casa todas acesas, até porque gasta mais. E, por exemplo, vai para um lado porque aquela outra luz ficou acesa. Exatamente. E isto tem que ser incutido já nas crianças. Exatamente. Mas, Ana, dá trabalho. Dá trabalho. Eu percebo. Dá muito trabalho, mas não é impossível. Os eletrodomésticos que não tiverem a ser utilizados, pode desligar. Ao invés de utilizar pilhas e baterias descartáveis, pode utilizar as recarregáveis. Temos também a questão dos sacos de plástico que nós estivemos a falar a vez passada e que estão mesmo a fazer toda a diferença. O facto de teres de pagar um X por um saco. Eu já penso duas vezes. Calhar a pessoa pensa, não, eu tenho... Vou levar de casa. E a ideia é essa. Ainda não, comigo ainda não resulta. Tenho em casa... Pronto. Mas eu já não tive me tenho que optar lembrado pelos sacos de pano mesmo. Eu prefiro... Eu gosto daqueles grandes. Exatamente. Olha, outra dica também que é importante e que faz toda a diferença é, por exemplo, os guardanapos de papel. Não usamos guardanapos. Evitar. De papel. Exatamente, evitar os guardanapos de papel, trocá-los pelos guardanapos de pano. Ana, mas aí depois gastamos muita água a lavar. Pois, mas aí não cortamos assim tantas árvores para fazer aquele guardanapo de papel. Achas, está comprovado que é preferível usar de pano mesmo lavando após cada utilização? É preferível. Também é preferível. Podem ser lavados. Isto lá dá muito trabalho, não é? Sofia, achas que... Não, a Sofia diz a Sofia vai tentar numa outra coisa. Por exemplo, luz solar, vai abrir ali as janelas todas para deixar entrar, mas realmente reutilizar também utensílios, não é? O facto das garrafas, em vez de estar sempre a comprar uma garrafa de água, usar aquela. Hoje até há aquelas garrafas bonitas. Sim, sim. E há muitas garrafas, e até, como a Raquel disse, giras, que nós podemos comprar, em vez de utilizarmos sempre, compramos todos os dias. Também são de plástico. Pronto. Também são de plástico. Se puder optar pelas de vidro, ótimo. Melhor as de vidro. Ótimo. Então, utiliza uma garrafa sempre que quiser.
o único trabalho que vai ter é lavá-la para voltar a utilizar, mas não vai mandar fora, não vai ter que jogar fora, e aí já... É que se nós começarmos a fazer contas, não é? Só assim, em garrafas de água. Uma pessoa que compra uma garrafa de água ao fim de um ano, 300 e muitas garrafas de água acumulou. Se usar a mesma, são menos 300 e muitas garrafas de água que foram para o lixo. Agora, numa pessoa. Essas 300... Numa família que tenha 3 pessoas. Exato. Imagina essas 365 garrafas. Considerando que vamos utilizar uma por dia, o que não é verdade, mas pronto. Utilizar essas 365 garrafas vezes 450, que é o tempo que ela demora a se degradar aqui na Terra, imaginem o tempo o que nós estamos a fazer com que o ambiente dê mais força dele próprio para degenerar, não é? Para decompor esses utensílios. E nós temos aqui uma imagem de um animalzinho, coitado, que foi apanhado pelo lixo, não é? Exato. Nós temos, infelizmente, tem acontecido muito ultimamente que, para além de animais ficarem presos por causa do lixo que nós jogamos para o mar, tem ainda a questão de muitos que ingerem esse mesmo lixo e que contamina. Só que a questão da contaminação desses mesmos animais é complicada por causa da cadeia alimentar, que são animais que contaminam por causa do lixo que nós mandamos para o mar e são aqueles que nós consumimos também. E aí já vem uma cadeia complicada, digo complicada, porque aí, para além de nós estamos a matar espécies, né, nós também estamos a causar problemas para nós próprios. Porque não vamos saber, imagina que aquele peixezinho consumiu, imagina, uma partículazinha de plástico, não sabemos. Compramos no supermercado, comemos e está tudo bem, mas isso pode ter repercussões negativas para a nossa saúde. Então é mesmo importante nós termos essa consciência. Eu há pouco saltei aqui uma dos pequenos gestos que tu também nos quiseste trazer, usar transportes públicos. Sim, usar transportes públicos ajuda muito, eu sei. Tem até aqui alguém que fez uma cara feia usar transportes públicos. Sim, ajuda nesse sentido, porque são menos carros que estão a circular, é menos gases com efeito estufa que nós estamos a mandar para a atmosfera e até, mesmo falando dos transportes públicos, também outra dica que nós podemos utilizar e que acredito toda a gente faz, eu acredito, que é fazer a manutenção sempre do carro, porque quando o carro que não tem feito a manutenção no momento certo, revisão, mudar o óleo no tempo, ele tem mais probabilidade de emitir mais gases para a atmosfera. Isso, acredito que toda a gente faz, e se não faz, por favor, faça. Para a sua saúde, para a sua... Como é que é? Na saúde é... Pelo seu bem mesmo, sim, não é? para a sua... Para o bem de todos, para o bem de todos e do planeta, que hoje é aqui o tema pequenos gestos. Não sei se há mais alguma dica, algum conselho que gostasses de partilhar lá para casa acerca de tudo aquilo que nós podemos fazer para beneficiar o nosso planeta. Certo, o conselho que eu vou dar, e parece que já é chato, parece que sempre que o engenheiro do ambiente vem é esse conselho que dá, mas é mesmo, nós temos atenção em não jogarmos lixo para o chão, é importante, não jogarmos lixo para os oceanos, para os mares, é muito importante, é uma atitude pequenina e que faz mesmo toda a diferença e não custa nada. E estamos a falar do lixo que nós próprios consumimos. Nem estamos a falar do que o vizinho ou o primo ou sei lá quem produziu. É o nosso próprio lixo. E ensinarmos, outra dica, ensinarmos isso para os nossos filhos, ensinarmos isso para os nossos netos. É importante nós passarmos essa visão sustentável às próximas gerações, porque vai fazer toda a diferença. Se nós estamos a ter essa dificuldade em sensibilizarmos a população, imagina as próximas gerações se não forem sensibilizadas já. Podemos poupar esforços, podemos poupar tempo se nós ensinarmos já essas pessoas de que existe um estilo de vida diferente desse que nós tomamos e que é muito mais amigo do ambiente. Ana, muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez. Obrigada eu. A trazer-nos também estes pequenos gestos que pouquinho a pouquinho vão sendo implementados também nesta geração, e na próxima será muito mais fácil fazer coisas que não são tão más para o nosso planeta. Certíssimo. Ana, obrigada por ter estado aqui. Nós vamos para um bocadinho de